Olá, a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo e vamos apresentar exemplos sobre reforço e extinção de comportamento, seja o reforço positivo, negativo, fuga e esquiva e extinção operante. E alguém gostaria de É isso, começar? eu vou começar com um reforço. Reforço, o que ele é? Basicamente, ele é algo que vai reforçar determinado comportamento. Um exemplo que a gente tem de experimento é a caixa de Skinner, que o ratinho ele tinha que pressionar a barra e era liberado uma quantidade de água. Daí, por exemplo, exemplo do nosso dia a dia, a gente pode falar sobre likes do Instagram, que são reforçadores sociais, é, ou estudar para tirar uma boa nota numa prova, ou tomar banho para eliminar o odor. Aí, aqui que a gente já entra no reforçador positivo e reforçador negativo. O reforçador positivo, ele vai adicionar um estímulo ao ambiente. O reforçador negativo, ele vai retirar o estímulo do ambiente. Uma consequência, digamos assim. A gente também pretende trazer algumas cenas de filmes ou séries para retratar e para entrar em discussão sobre o que foi. Você trouxe. Sim, sim. A primeira que a gente vai colocar aqui é o The Office, por exemplo. Ah, droga. Pede mais um arquivo. Tem que reiniciar de novo. Dwight, quer uma pastilha? O que você acha? Na escola aprendemos sobre um cientista que treinava cães a salivar quando tocavam o sino, alimentando-os sempre que o sino tocava. Então, nessas 2 semanas, estou fazendo uma experiência similar. Dwight, quer uma pastilha? Quero. Pastilha? Claro. De menta, Dwight? De menta? O que tá fazendo? Por quê? Sei lá. De repente minha boca tá com um gosto amargo. E é basicamente isso. É, isso aqui ele é um exemplo de um reforçador positivo, só que ele está reforçando um comportamento que seria o Dwight ouvir o som. Então ele está pareando, digamos assim, que é uma experiência que o Watson fez. É o Watson? Ou Posso foi o tirar uma Skinner? dúvida? Fique à vontade. Isso não seria um reflexo aprendido em vez de reforço? Não tenho certeza. Porra, que merda. Que tipo, esse o do cachorro que ele falou de salivar com o sino foi Não, sim, foi um sim. comportamento Só que tá, reflexo. teoricamente, ele aprendeu que aquele som, se ele levantar a mão, ele ganha uma. Um reflexo? Mas teoricamente não é exatamente um reflexo, porque um reflexo seria algo que é inato, o ser humano não controlaria. Então, E ele controla aquele que levantamento. é a salivação no caso. Que ele Sim, falou. ele sabe, tem essa questão também. Mas o ato dele levantar a mão é ele que está controlando. Então é um reforço, digamos assim. Ele ouviu o som, ele vai levantar a mão e ele vai ganhar a bala. Então, teoricamente, seria um reforço. Ou eu estou errado? Vou apresentar meu lado, ok? Fique à vontade. Vou colocar o som como um estímulo neutro, certo? Uhum. Sim. Vou até voltar aqui. Daí o nosso estímulo incondicionado, que é a bala, que faz ele salivar. A bala faz ele salivar, correto? Sim. E ele colocou esse estímulo neutro, que é esse barulho junto. Na teoria seria um reflexo aprendido, então. Porra, que merda, hein? Então é isso aí. Pior É que é. operante, mas não é reforço. Então não é reforço, não é Ah, que reforçador. porra. Vamos ter que cortar isso aí então. Que merda. Não, dá pra deixar, porque na teoria Ah, que tá. tá. É uma discussão que a gente tá É tendo. uma discussão. É uma É, discussão. eu quero falar sobre o que eu pesquisei dos filmes com reforço positivo. Um deles que eu gosto muito, modéstia à parte, é o Diabo Veste Prada. Eu gosto muito do filme. E a Andy, que é a personagem que se torna assistente
diferente da Miranda, ela fica todo momento tentando se provar, de certa forma, uma boa assistente para ela. E na primeira vez que ela recebe um elogio, aquilo serve de impulso para que ela continue fazendo aquilo. Isso é um reforço positivo, porque adicionou algo que foi o elogio para que ela continuasse fazendo aquilo. Sim, aumentou a probabilidade daquela resposta do organismo acontecer. Sim, exatamente. Eu acho que não tem dúvidas nesse, acho que realmente. Sim. Pessoal, então, deixa eu falar um pouquinho sobre o que eu entendi, né, em relação, estava lendo sobre reforço negativo, né, até utilizei o exemplo aqui em relação a reforço, em relação ao o exemplo do meu menino, né, que antes de entrar aqui para conversar com vocês, ele estava querendo que eu visse muito os desenhos dele lá no computador e não parava de me chamar, e aí eu falei para ele, filha, a mãe tem que estudar agora, tem que ler aqui e tal. E ele continuou, e eu falei, filho, vai passear com seu pai. E eu chamei o meu marido pegou ele e saiu. Eu falei, olha um exemplo aí de reforçador, né? Que ele sempre vai entender que se ele fizer esse tipo de coisa, eu vou pedir para ele se retirar e de preferência com o pai. Ele adora sair com o pai, isso é um pequeno detalhe. Mas assim, o que eu estava lendo, li bastante ali sobre a questão de reforço negativo, né? E até fiquei tentando trazer assim para questões práticas do cotidiano, sobre a forma como a gente acaba agindo, né, em relação a essas questões. Até lembrando que a Ellen falou nas aulas, né, que tudo é comportamento, mas e realmente eu estou vendo assim, vendo de uma outra ótica agora as questões assim relacionadas a muita coisa. Até brinquei com os colegas, né, coloquei lá no grupo que eu fiquei me observando, assim, em relação à questão de hábitos alimentares, né. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo fazer dieta, por exemplo, como as pessoas fazem, né, parar de comer doce, de guloseimas, eu não tenho esse equilíbrio de conseguir isso. Então, assim, o que eu faço? É tentar fazer atividade física, né, na medida do possível, dentro das possibilidades, academia, musculação, caminhada, porque eu sei que eu não vou conseguir ficar sem comer coisas gostosas, né? Eu falo que todos os dias eu mereço um docinho, todos os dias eu mereço alguma guloseima aí, no sentido de não conseguir dizer não mesmo. Então, assim, eu entendo que indo para academia todos os dias, eu vou estar amenizando essa consequência de engordar, de ganhar peso, de aumentar o colesterol ruim e tudo mais. Fazendo uma atividade física, eu vou estar evitando, né, a questão de engordar, de ficar doente e tudo mais. Não sei se estou até passando para o Renato a bola aí, não sei como que ele vai analisar, ele está sendo nosso problematizador aí das questões. Eu vejo que seria isso, né? Que o ato de engordar, ficar doente, desenvolver um colesterol ruim alto e tudo mais, seria a consequência, né? Do reforçador negativo, aí, digamos assim. E praticar uma atividade física seria um comportamento preventivo. Então, assim, se eu praticando esse comportamento de ir para a academia, de fazer algum tipo de atividade, isso faz com que eu continue comendo as coisas que eu gosto e não engorde, isso vai reforçar o meu comportamento de ir para a academia, mesmo não gostando. Esqueci de falar isso, que eu também não gosto de ir para a academia. Mas eu vou, porque o ato de não engordar vai reforçar a vontade de ir todos os dias na academia para poder comer. O que vocês acham? Vocês acham que se enquadra na questão do reforço negativo? Eu acho. Assim, Pode falar, já que eu sou o problematizador. sobre a questão do seu filho, que você falou mais cedo, eu acredito, na verdade, que seja um reforço positivo. Porque, por exemplo, eu fazer birra e ganhar alguma coisa é um reforço positivo, entende? Então, digamos assim, se você está adicionando algo no ambiente, como no caso foi ele sair passear com o pai dele, é um reforço positivo, entendeu? Eu até achei interessante. Tipo... Aqui eu entrei falando de reforçadores Sim. e esqueci de falar. Realmente, essa questão do meu filho é um reforço positivo.
Aí entrei porque eu queria falar da questão da academia, do comer guloseimas e tudo mais, que seria a questão do reforço negativo. Mas na verdade, para pensar, se mudar um pouco a perspectiva desse negócio do filho, vira um reforço negativo. Para a Linda virou um reforço negativo. Sim, faz sentido. Porque Pra ela, a virou. retirada do filho faz com que Olha ela só. repita o comportamento de fazer ele passar Exato. com pai. Então, isso que a gente tava conversando antes, só se mudar um pouquinho a perspectiva que já muda o conceito. Para a Linda foi um reforçador negativo isso. Olha que Você interessante. vê como que Deus faz as coisas. Cara, é muito louco. E o exemplo da academia é legal, por causa que, tipo, vamos dizer, você não tem nenhum problema de diabetes, nada, né, Linda? Colesterol ruim, tem. Você já tem. Então é fuga. Então é uma fuga. É uma fuga? Ela tá fugindo do colesterol alto. Se ela não tivesse, estaria evitando, seria uma esquiva. Isso. Vamos dizer assim, ela tá no comportamento de esquiva pro sobrepeso e pro colesterol um comportamento de fuga. Interessante pensar assim. Não problematizei, eu só. Não, mano, mas é que, tipo assim, são vários comportamentos ao mesmo tempo. Se você vê de certa forma, tipo, é tudo algo. Sim, mas tipo, vamos falar. Tirar o lixo da casa antes que tenha mau cheiro é um comportamento de esquiva. Se já tá tendo mau cheiro, é um comportamento de fuga. Sim, exatamente. Então, questão de pouco tempo de diferença que você não faça, o comportamento vai mudar de esquiva pra fuga. Porra, faz sentido. A gente tava até lendo o livro do fichamento, eu e a Emily, antes da reunião. Ele falou, tipo, uma menina que. Menina, tanto faz. Vai pra uma festa e não responde mensagem do companheiro ou companheira. E daí, durante uma briga, ele fala que esqueceu de tirar o celular do silencioso, é uma fuga. E se ele manda mensagem depois da festa, mas antes da briga, falando, nossa, esqueci de tirar meu celular do silencioso, desculpa. É um comportamento de fuga. De fuga não, de esquiva, perdão. Então, tipo, é bem tênue a linha da parada. Quando a gente fala sobre fuga e esquiva, é importante diferenciar. Tipo, uma coisa já tá no ambiente. Se já tá no ambiente, é fuga. Se você vai evitar, se torna esquiva. Você vai se esquivar daquilo que aquilo aconteça. Eu sei que foi falado na sala, é bom lembrar que reforço não necessariamente é algo bom, né? Exato. Exatamente. É algo que faz o comportamento se repetir. É importante Lógico que é muito também. categórico. Pode falar. Vou falar. É que eu ia falar sobre positivo e negativo, que é importante que o positivo não é bom e o negativo não é ruim. Aqui o positivo é de adicionar e o negativo é de remover. Puramente É matemático. literalmente a mesma coisa que eu ia falar. Puramente matemático. Eu posso falar um pouco da extinção de comportamento, que aproveitar que quem tá falando de criança, de birra, vamos aproveitar o tema. Deixa eu só fazer do cinto de segurança pra gente problematizar mais Ah, um pouquinho. vamos lá. Então, o exemplo é que o som do alarme que lembra você de colocar o cinto de segurança. Para você acabar com aquele barulho, você põe o cinto. Isso seria uma fuga, porque o barulho está no ambiente. Ou seria, como que você tinha falado, Renato? Punição positiva uma pela punição adição do barulho. positiva pela adição do barulho. Eu acho que começa sendo um e vira outro, ou dependendo da perspectiva, igual você falou. Então, eu tô pensando assim, depende do carro. Que tem carro que ele demora pra apitar. Que você está sem cinto, você tem que estar andando em uma certa velocidade. Já pra ele reclamar que você tá sem cinto. Claro, fica a luz acesa lá. Essa luz acesa poderia se encaixar como reforço de fuga. Reforço negativo de fuga. Porque você quer desligar aquela luz que realmente incomoda aqueles símbolos de sem cinto. Não tanto quanto o barulho. Você coloca o cinto e você retira ele do ambiente. Ele já estava no ambiente. Como... Uma coisa que... perdão. Não, tipo, eu ia falar que se você tá colocando o cinto pra parar com o barulho, Esquiva. esquiva. Não esquiva não. Fuga. Fuga. E ver se você coloca o cinto pra evitar o barulho, é esquiva. Sim. Mas tem mais um fator, né? A gente tá pensando no comportamento de colocar o cinto, certo? Ele vai se for o comportamento de esquecer de colocar o cinto, o barulho é uma punição. Que daí quer diminuir o comportamento de esquecer de colocar o cinto. Depende do comportamento, a resposta, na verdade, né? Comportamento ambiente.
É isso mesmo. A alteração do ambiente é comportamento, que é a consequência, no caso. A consequência do barulho. Se a resposta do organismo que ele tá pensando é diminuir a quantidade de vezes que ele esquece de pôr o cinto, é uma punição. Se for ele lembrar de colocar o cinto, é um reforço. Vocês entenderam, né? Lógico que eu viajei muito na brisa aqui. Não, faz sentido. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Eu posso usar essa frase em todas as É, aulas. depende da forma em que você for apresentar o comportamento. Então, é que, como a gente tá falando, E acontece depende também da tudo ao mesmo perspectiva. tempo. Exato. Uhum. A gente tenta, nessas aulas, separar coisinha por coisinha, mas não, acontece tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele é um reforçador, pra você lembrar de colocar o cinto, ele é uma punição pra você não repetir o ato de você esquecer de pôr o cinto. É muita coisa. É muita coisa. Tô até pensando aqui Tá, se eu tenho. vamos pra extensão. Podemos ir pra extinção. Bora. Eu trouxe um exemplo aqui que eu quero primeiro colocar aqui. Daí a gente assiste rapidinho. Daí a gente discute. Compartilhar. Todo mundo vendo? Uhum. Vamos lá. Papai, eu quero um esquilo. Me compra um esquilo desses. Eu quero um. Veruca, querida, você já tem muitos mascotes. Eu só tenho em casa um pônei, 2 cães, 4 gatos, 6 coelhinhos, 2 periquitos, 3 canários, um papagaio verde, uma tartaruga e um hamster pra lá de velho. Eu quero um esquilo. Está bem, minha filha. O papai vai comprar um esquilo assim que for possível. Mas eu não quero um esquilo qualquer. Eu quero um esquilo treinado. Muito bem. Senhor Wonka, quanto o senhor quer por um desses esquilos? Diga o seu preço. Não estão à venda. Ela não vai ter um. Papai, Desculpe, querida. O senhor Wonka não está sendo sensato. se não quer me dar um esquilo, vou pegar um eu mesma. Bem, aqui já dá pra conversar o que a gente quer. Porque a gente. Minha visão, podem problematizar em cima de mim, eu não vou levar pro coração. A gente vê que ela tinha sempre um reforço positivo em cima da birra dela. Que, como a gente foi visto na cena, ela tem vários animais. Tipo, ela conseguia o que ela queria sempre fazendo a birra. Correto? Assim, no momento que não teve mais o reforço, que foi ela conseguir o esquilo nesse caso, a gente entrou naquele fator dos efeitos da extinção. Que ela acabou colocando um sentimento pra cima da resposta e aumentou a intensidade da resposta. Ela aumentou a birra e ainda adicionou a raiva em cima dela. Eu posso estar enganado, o que vocês acham? Eu acho que é isso. Isso aí. A Emily falou E, que tipo queria... assim, Diga. Mano, é literalmente como você explicou, tá ligado? Nossa, eu falei pra porra nenhuma, agora que legal. A Emily falou que queria comentar um pouco mais sobre os outros efeitos da extinção. Ah, mas antes rapidinho, só botando uma vírgula aqui. Claramente isso teve muito reforço anterior. O custo da resposta era baixíssimo, né? Fazer birra é muito fácil. Fala bem a verdade, fazer birra é muito fácil. Muito. Então, claramente, para esse comportamento da birra entrar em extinção completa, vai muito tempo para essa menina. Você tinha comentado dos efeitos de extinção, nos que a professora passou em sala, é exatamente esse vídeo. Porque, por exemplo, o aumento na frequência da resposta no início da extinção. A primeira vez que ele falou não, ela continuou insistindo que ela ainda queria o esquilo treinado. E depois tem a elevação das respostas emocionais, exatamente isso que você falou. Ela adicionou a raiva, ela foi atrás do esquilo dela. Aumentou a variação da resposta, que foi ela ir atrás também. Exatamente. Uhum. Tipo, E eu acho daí que... tem... Não, prossiga. Não, Eu vou falar você- sobre outra coisa aí. Ah, tá. Então, eu acho que esse exemplo não foi essa, achar um exemplo que podia mostrar tudo sobre a extinção, mas Fantástico Fábrica de Chocolate foi maravilhoso, ajudou bastante. Mas eu acho que isso abrange todas as áreas da extinção que a gente conseguia comentar, do reforço positivo, pelo menos, né?
Eu achei perfeito esse exemplo dessa menininha. Meu Deus do céu, essa menininha horrorosa. Cara, é a personificação da extinção do comportamento. Eu achei muito incrível esse exemplo.